É muito provável que você já tenha ouvido falar das enigmáticas enguias elétricas. Afinal, você, falante de português, ouvinte do programa de divulgação científica da UFPC, provavelmente é brasileiro, ou ao menos viveu no Brasil, o país que possui o peixe com comportamento elétrico mais notável de todos, o poraquê. Não confunda com piraquê, que também é brasileira, mas é uma marca de bolacha, e não mais o foco do vídeo. Mas afinal, você sabe por que esses peixes realizam essas descargas elétricas? Bom, para solucionar essa questão, a gente precisa fazer uso das perguntas de Tinbergen, que são divididas em proximais ou distais, sendo as proximais aquelas que focam no presente do indivíduo, ou seja, no uso diário daquele mecanismo, para que ele serve, e nas distais, que exploram o passado evolutivo. O que é curioso, para o caso do poraquê, porque o Darwin já se questionava sobre a origem desses órgãos elétricos, tendo dificuldade de encontrar uma função para eles num sentido evolutivo, como caminhou para chegar ali. O que nos leva a coisas muito recentes nos estudos desses peixes. Nos anos 50, o zoólogo britânico Hans Liessmann descobriu que o principal fator evolutivo desses órgãos é a capacidade de detectar presas, o que normalmente era associado apenas ao ataque. E os poraquês desenvolveram a capacidade de gerar altas descargas elétricas por meio de um ancestral que desenvolveu órgãos elétricos justamente para fins sensoriais. E essas descargas são tão altas que conseguem matar até um cavalo. Mas como esse mecanismo funciona? Os poraquês possuem dois tipos de descargas elétricas: as de baixa voltagem, que é utilizada para detectar o ambiente ao redor e funciona quase como um radar sensorial, e a de alta voltagem, que tem como objetivo incapacitar as presas. Os poraquês utilizam eletroreceptores que estão localizados na cabeça, que detectam alterações dos campos elétricos causados por objetos condutores, como por exemplo seres vivos, permitindo a localização da presa. Além disso, a pele deles também possui mecanorreceptores que captam vibrações. E todos esses sistemas trabalham em conjunto para o poraquê ter sucesso na caça. E como o poraquê ataca? Então, o primeiro passo é uma detecção inicial, para que ele comece emitindo descargas de baixa voltagem enquanto ele explora o ambiente. Quando ele suspeita da presença de uma presa, ele dispara duas cargas de alta voltagem em rápida sucessão, o que gera como se fosse um reflexo de espasmo na presa. Essas contrações geram pistas mecânicas elétricas que o poraquê detecta com precisão. Após isso, ele inicia um modo de rastreamento ativo. Ao detectar então essa presa em movimento, o poraquê muda para um modo ativo com descargas de alta voltagem e uma frequência bem alta, cerca de 400 Hz. E isso permite que ele rastreie objetos condutores, como presas vivas, com extrema precisão. Com isso, ele começa a corrigir sua trajetória para conseguir atacar. Durante o ataque, então, o poraquê frequentemente ajusta sua direção com base no feedback eletrosensorial. Em alguns casos, ele muda completamente de direção para se alinhar com a localização da presa que ele está buscando. Esse comportamento foi observado em vários experimentos com objetos condutores móveis, nos quais o poraquê rastreia o alvo em trajetórias curvas e rápidas. E após isso, ele tenta capturar a presa. Então, o ataque combina um movimento de sucção no qual o Poraquê captura a presa, ou tenta capturar, e curiosamente, se a presa não emite sinais condutivos, por exemplo, um objeto de plástico, o Poraquê aborta o ataque antes de realizar a sucção. O que diferencia então o Poraquê de outros predadores? O uso da alta voltagem pelo Poraquê vai além de um simples mecanismo de predação. Ele combina dois comportamentos geralmente separados. O primeiro deles é a imobilização da presa. A descarga de alta voltagem paralisa os músculos da presa, evitando reações de fuga. Simultaneamente, a mesma descarga fornece dados sensoriais detalhados sobre a posição e o movimento da presa, o que é o rastreamento sensorial. Esse comportamento é semelhante, muito semelhante, inclusive, ao de morcegos, que aumenta a sua frequência de buzzes ou pulsos sonoros da ecolocalização durante o ataque final, assim como o poraquê aumenta a sua frequência de pulsos elétricos. Em ambos os casos, a alta resolução temporal é essencial para capturar presas que se movem rapidamente, como uma mosca no caso do morcego, ou como um peixe pequeno e muito rápido no caso do poraquê. Os poraquês apresentam diferentes respostas a diferentes estímulos. Quando o alvo de um poraquê encontra-se parado, o poraquê o ataca agressivamente. Já quando esse alvo está em movimento, os poraquês conseguem rastreá-lo e atacá-lo com alta precisão. Já quando há uma distração visual, juntamente com o alvo parado, os poraquês iniciam seu comportamento direcionando-se ao movimento, mas depois consegue rastrear o seu alvo através da sua eletrolocalização e assim o atacá-lo. Esses resultados revelam a incrível sofisticação sensorial dos poraquês
e também fornecem insights sobre como ocorreu a evolução dos peixes elétricos. Os poraquês, portanto, não são apenas caçadores eficazes, mas também representam um exemplo fascinante de como a natureza integra o comportamento, estrutura e função para resolver problemas complexos do ambiente.